Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vou começar explicando agora o conteúdo da segunda unidade, a classificação dos seres vivos. Então, vamos estudar a classificação dos seres vivos, também chamado de taxonomia. A classificação biológica ou taxonomia é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns. É usada a nomenclatura científica que facilita a identificação dos organismos em qualquer parte do mundo. Através desse sistema, os biólogos buscam conhecer a biodiversidade, descrevendo e nomeando as diferentes espécies e organizando-as de acordo com os critérios que definem. As primeiras classificações foram feitas por Aristóteles e muitos outros, mas a classificação que nós usamos hoje, a mais atual, é a classificação de Linneu. Aristóteles, pelo que se sabe, foi o primeiro a classificar os seres vivos. Ele dividiu-os em dois grupos, animais e plantas, que teriam subgrupos, organizados de acordo com o ambiente em que viviam, sendo caracterizados como aéreos, terrestres ou aquáticos. Mais tarde, vários cientistas criaram sistemas baseados no que Aristóteles havia feito. O naturalista sueco Linneu definiu como critério de classificação as características estruturais e anatômicas. Linneu era criacionista e acreditava que o número de espécies era fixo e imutável, tendo sido definidos por Deus no momento da criação. Os nomes científicos são escritos em latim, considerado uma língua morta, que deixou de ser falada. O nome científico do ser vivo é constituído de duas palavras em latim, onde a primeira letra do nome deve ser sempre maiúscula e todas as demais minúsculas. Todo o nome deve ser escrito em itálico, ou seja, letras inclinadas. Temos aí um exemplo, do nome científico do cão, Canis lupus familiaris. Aqui nós temos uma imagem mostrando a divisão dos reinos dos seres vivos e as relações filogenéticas, ou seja, os filos. Temos aí o reino Animalia ou reino animal, e os subgrupos deles, os filos, moluscos, vermes, anelídeos, poríferos, quinidários, equinodermos, artrópodes e vertebrados. Temos o segundo reino, que é o reino Plantae, ou reino das plantas. Gimnospermas, angiospermas, briófitas, pteridófitas e algas são os filos desse reino. E temos um outro reino chamado reino Fungi, ou reino dos fungos, que temos os líquens, os mofos, leveduras e os cogumelos. Um outro reino chamado de reino protista, são as algas unicelulares e os protozoários. E o último reino, o quinto reino, o reino Monera, são as cianobactérias e as bactérias. A divisão dos reinos em grupos menores. Um reino ele é dividido em filo. Filo é a subdivisão do reino animal. O filo é dividido em classe. Cada classe inclui várias ordens. Mesmo estando em uma mesma ordem, podem pertencer a famílias diferentes. Cada família pode ser dividida em gêneros. O gênero é dividido em espécie. A espécie não apresenta subdivisões, sendo composta de um único tipo de animal. Aqui nós temos uma imagem ilustrando essa classificação de cima para baixo. Reino, filo ou divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. Filo. Filo é uma subdivisão do reino animal. Temos aqui os poríferos. Característica dos poríferos. O corpo apresenta pequenos furos, chamados poros, como, por exemplo, as esponjas. Então, esponja é um exemplo de poríferos. Temos um outro grupo chamado selenterados, que também nós podemos chamar de quinidários. Apresentam células urticantes, que queimam, como, por exemplo, as medusas, águas-vivas, anêmonas do mar, corais, entre outros. Temos os platelmintos. Os platelmintos têm o corpo achatado, parecendo uma folha ou uma fita. Exemplo, planária, solitária.
Temos os nematelmintos, que tem o corpo alongado em forma de tubo, extremidades afiladas, sem divisão de anéis, como por exemplo as lombrigas. Temos os anelídeos, corpo alongado dividido em anéis, ou seja, segmentados, como por exemplo as minhocas, sanguessugas. Os moluscos têm um corpo mole, geralmente coberto com uma concha, como por exemplo os caramujos, as ostras, lesmas, mexilhões. E os artrópodes. Os artrópodes apresentam patas articuladas, ou seja, com articulações, e com esqueleto de quitina. Esse exoesqueleto é um esqueleto externo, e essa palavra quitina quer dizer proteína responsável pela rigidez do exoesqueleto, como por exemplo, essas características são apresentadas nos insetos, nas aranhas, nos escorpiões e muitos outros. Temos os equinodermos, espinhos externos na pele. Na fase adulta, a maioria apresenta simetria radiada, ou seja, esses equinodermos, eles têm essa característica, espinhos externos na pele. Os cordados apresentam sistema nervoso central dentro da coluna vertebral. Dentro dos cordados, nós temos aí os mamíferos, os répteis, os peixes, as aves. E o homem? Como classificar o homem? O homem pertence ao reino animal e ao filo cordado, à classe mamífero e à ordem primata, à família Hominidae e ao gênero Homo, e à espécie Homo sapiens. Bem, eu gostaria de dizer que se você não conseguiu entender alguma parte do que foi explicado, você pode estar lendo o capítulo 10, né, do nosso livro, e dizer também que o que mais foi falado aqui é o que eu vou cobrar, tá? Nas avaliações. Esse conteúdo se aprofunda bastante, mas eu fiz de forma resumida o que é mais importante para vocês aprenderem agora no 7º ano. E também, se você achou que foi rápido demais o vídeo, você pode alterar a velocidade no vídeo. Essa função tem aí no YouTube de alterar ou para mais rápido ou mais devagar.